Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre o mês da Bíblia. Quero levar esta Bíblia, ir cantando em procissão, ir feliz, como quem leva a luz do céu em suas mãos. Hoje, dia 22/9, quarta-feira, nós iremos refletir sobre a seguinte pergunta: alguém fala na Bíblia desse amor de Deus pela humanidade? Sim, o próprio Jesus falou, como falaram muitos outros. Eis o que disse Deus por meio de Isaías: nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Vejamos também o que disse o discípulo João. Nisto consiste o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Nesses nossos podcasts, repare, estamos falando muito sobre o amor. Amor esse que não tem medidas. É o amor de Deus por cada um de seus filhos. E por tanto amor que ele demonstra e demonstrou por nós, enviou seu Filho como prova viva do amor, mostrando que tudo é possível. E que prova de amor ele nos deu, dando a sua vida para nos salvar. Existe amor maior que esse? Um amor capaz de se entregar às humilhações que Jesus sofreu, às blasfêmias e tantas outras coisas que o machucou. Mas mesmo assim, ele não deixou se abalar e seguiu em frente, pois ele tinha um propósito e Deus o enviou para mostrar o amor maior. E ainda existe tantas pessoas que desconhecem esse amor, que não se deixam se levar por ele e nem experimentar. Devemos rezar por nossos irmãos e irmãs que ainda não encontraram esse amor. Que há tempo, mas é preciso um pouco de pressa, porque às vezes pode ser tarde demais. Por isso, meu irmão e minha irmã, sempre prove o seu amor. Sempre demonstre amor. E amor maior devemos ter por aquele que deu a vida por todos nós. E para nos ajudar a entender ainda melhor essas nossas reflexões sobre o mês da Bíblia, nós começamos a refletir no podcast de terça-feira, do dia 21, sobre os sentidos espirituais da Palavra de Deus. E nós vamos então continuar esta reflexão, tá bom? Então, se você não ouviu o nosso podcast de terça-feira, escute. Quando terminar esse aqui, você escute para que você possa estar alinhado com o nosso podcast de hoje, tá bom? A providência divina dispôs o texto e os livros sagrados de forma transparente, mas selada. Olhando exclusivamente a passagem de Marcos, pode-se argumentar que Jesus não disse ali que o terreno onde cai a semente é o coração do homem. E podemos responder que isso não é necessário, pois esse sentido literal já é trazido no Salmo que diz: minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anseia como a terra árida e sequiosa sem água. Ou seja,
A correspondência entre o interior do homem e a terra, que é implícita em Marcos, é explícita nesse salmo, tal como o Santo Agostinho disse. Entenda que nada disso é fruto do acaso. A providência de Deus dispõe de tal maneira o texto e os livros sagrados para que fossem ao mesmo tempo transparentes e selados. Fáceis aqueles que se dedicam a permanecerem unidos ao Cristo. Impossível aos que se pautam pela vivência no pecado. E também para que se possuíssem níveis profundos de entendimento e níveis mais rasos, mas de tal modo que nada do que fosse essencial ficasse completamente encoberto. E se em determinada passagem fosse obscuro, em outro ponto fosse nitidamente claro. E isso explica o porquê de aqueles que se dedicam a clarificar o sentido espiritual das Escrituras utilizem sistematicamente de outras partes das próprias Escrituras para isso. Os 3 sentidos espirituais. Para ficar claro, o sentido histórico ou literal significa exatamente aquilo que diz. Assim, Jerusalém é uma cidade de verdade e que existe até hoje. Jesus é um homem que nasceu, morreu e ressuscitou na terra de Israel. Os cedros do Líbano são árvores. O mar é uma vasta extensão de água e etc. Já o sentido espiritual utiliza-se de coisas reais e históricas para revelar novas coisas. Jerusalém também é a Igreja Católica, também é o paraíso, também é a alma de cada ser humano que vive em santidade. Dependendo do sentido espiritual oculto no texto, bem como os cetros do Líbano são os homens de alta santidade. O mar é o mundo em que vivemos, inconstante e perigoso, e etc. Como você notou como exemplo de Jerusalém, dentro dessa segunda significação ou sentido espiritual, o mesmo nome literal possui diferentes significados. Isso acontece porque, segundo Santo Tomás, 3 são os sentidos espirituais: alegórico, anagógico e o moral. Segundo essa leitura, pode dizer-se que a igreja é Jerusalém, pois alegoricamente, ou como figura, a igreja é a cidade santa, a sociedade de Deus. O céu ou paraíso é Jerusalém, anagogicamente. Anagogia, figura da glória futura. Porque lá é que viverão os escolhidos de Deus junto à sua habitação, como historicamente na cidade santa estava o templo do Deus vivo. E por último, no sentido moral, ou como figura do que devemos fazer, ou o modo como devemos nos comportar, podemos corretamente chamar a alma em estado de graça de Jerusalém, pois é nela que Deus habita verdadeiramente, como no seu templo. Querido irmão e querida irmã, esse artigo achei de grande riqueza trazer para compartilhar com vocês. Ainda falta uma parte para podermos fecharmos essa reflexão, mas iremos dar continuidade no próximo podcast, para não ficar muito longo. Os sentidos espirituais da Palavra de Deus. Como eu mencionei no podcast de terça-feira, não basta apenas fazer a leitura das palavras de Deus, mas é preciso entender o sentido e o significado. E hoje, muito interessante quando ouvimos falar sobre esses 3 sentidos espirituais e usando de exemplo a cidade de Jerusalém. Note e perceba que a cada significado desses sentidos espirituais, a palavra Jerusalém se torna diferente em cada um desses contextos. E aí, nós podemos ver que uma palavra pode mostrar muitos outros significados. E eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você fizer a sua leitura orante, aquele momento que você tira do seu dia
para fazer a leitura da liturgia diária, você vai começar a enxergar as palavras de forma diferente. Você vai parar para entender qual é o significado dessa palavra. O que ela quer dizer, além de um único significado. Quais são os outros que estão por trás disso? Muito interessante essas reflexões. E como eu falei, no próximo podcast nós vamos fechar então esta leitura sobre esse artigo, que é muito interessante. No nosso podcast também, do dia 21, a nossa irmã Cecília Duarte, mais uma vez, deixou para nós uma partilha. Ela que sempre vem acompanhando todos os nossos podcasts e sempre está deixando aí para a gente o seu comentário. Ela deixou para nós uma passagem da carta aos Gálatas, do capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, cabe a vocês, que são espirituais, corrigir com mansidão a essa pessoa. E cada um que se cuide para não ser tentado também. Que rica essa palavra, né? E que grande significado traz. Olha, vamos então entender. Todas as vezes que nós precisamos corrigir uma pessoa, conversar, mostrar um caminho, dar um conselho, que possamos sempre agir com um diálogo. Um diálogo rico e não ofensivo. Pois se você é uma pessoa que vai corrigir, ofendendo e humilhando, você tem que tomar muito cuidado para que isso não se volte contra você. Por isso, seja manso, seja humilde, saiba conversar, entender primeiro o lado daquela pessoa ao invés de criticar, porque muitas vezes nós primeiro apontamos o dedo, criticamos, sem saber o que está por trás daquela situação. Cada pessoa carrega consigo uma bagagem, uma história. Então é preciso entender primeiro, para depois você tirar suas conclusões e ajudá-la. Deixa também uma outra partilha. Nós estávamos falando sobre a semente, né? No nosso podcast de terça-feira, da parábola. E ela deixa uma partilha do Papa Bento XVI. A semente germina e cresce, porque é o amor de Deus que faz crescer. Todos nós somos sementes, plantadas pelo amor de Deus. E o amor que Ele tem por nós é que vai fazendo a gente crescer a cada dia mais. Mas para isso é preciso que você se alimente desse amor. Senão você fica fraco, vai perdendo as suas forças e acaba caindo, se desmotivando. Por isso é importante se alimentar da palavra. E ela também deixou aqui uma partilha, bela reflexão. Deus te abençoe. Deus abençoe você também, nossa querida irmã Cecília Duarte, que sempre está com a gente. Grande abraço para você. E eu vou deixar minha partilha, claro, não pode faltar. Deixe também sua partilha. Você que está fazendo a leitura orante da carta aos Gálatas, qual o versículo que mais tocou o seu coração? Vamos compartilhar com os nossos irmãos e irmãs que estão sempre nos ouvindo. Não se esqueça de curtir, deixar sua partilha e compartilhar esse vídeo, esse podcast com mais pessoas. Grande abraço a todos, eu te aguardo para o nosso próximo encontro.